Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos de volta ao meu canal e vamos para mais um vídeo. Vamos de notícia, tá bom? Nos últimos dias foi empurrado para o espaço público uma manchete muito conveniente. Os imigrantes em Portugal teriam contribuído com cerca de 3 mil milhões de euros, 5 vezes mais do que aquilo que recebem do Estado. Um número redondo, apelativo, moralmente confortável. Só que o problema é bem simples. Este número não prova aquilo que pretende provar. Vamos começar pelo óbvio, e é justamente o que se tenta esconder. Estes cálculos não incluem os custos reais da imigração, não entra nessa conta a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, a saturação das escolas, o colapso do mercado de habitação, os transportes superlotados, nem os custos administrativos e de integração. Ignorar estes fatores não é um detalhe técnico, é uma escolha política. Mas a situação se torna ainda mais grave quando ouvimos os próprios responsáveis pelos dados, o diretor científico do Observatório das Migrações, admitir que não sabe ao certo quanto os imigrantes descontaram e que os números não coincidem com os dados do Banco de Portugal, que não existe um controle fiável das entradas e saídas e nem sequer se conhece com precisão o número de imigrantes a viver em Portugal. Tudo isso depende de dados futuros, porque até agora nada. E aqui chegamos ao ponto central. Como é que um Estado que admite que não sabe quantas pessoas tem no país apresenta certezas absolutas? Como é que um Estado que não sabe quantos imigrantes entraram, quantos saíram, quantos descontam e quanto custam, se sente confortável para divulgar números fiáveis, manchetes definitivas e conclusões fechadas? Não estamos a falar de um erro técnico, tá? Estamos a falar de uma narrativa construída em cima de dados incompletos, usado para silenciar qualquer crítica e para transformar dúvidas legítimas em tabu político. Questionar esses números não é xenofobia, não é radicalismo, é simplesmente exigir rigor. É claro que muitos imigrantes trabalham, como eu, produzem riqueza e contribuem para a segurança social. Isso nunca esteve em causa. O que está em causa é a desonestidade intelectual de pegar em dados parciais, ignorar custos evidentes e depois proclamar vitórias estatísticas como se fossem verdades científicas e incontestáveis. Quando se repete que os imigrantes contribuem 5 vezes mais do que recebem, está a vender uma meia-verdade, como se fosse uma verdade inteira. E essa meia-verdade é interessante para eles porque serve aos interesses políticos, sabe? E transforma-se rapidamente em munição para briga, para embates e manipulação. Portugal enfrenta um envelhecimento demográfico sério e precisa de imigração, mas precisar de imigração não é o mesmo que fechar os olhos. Precisar não justifica abdicar, abrir mão do rigor. Precisar não autoriza o Estado a trocar transparência por propaganda. E é aqui que convém ser claro, tá? Sem rodeios. Um país que não sabe quem está dentro das suas fronteiras, que não sabe quantos entram nem quantos saem, que não sabe quem realmente contribui, os custos, né, o quanto custam essas pessoas para o Estado, não tem legitimidade para apresentar números finais como dogma, tá? Enquanto o Estado não fizer o trabalho básico, contar, medir, apurar e explicar, qualquer número anunciado com euforia, com festa, deve ser tratado como aquilo que é, uma afirmação política disfarçada de dado técnico. E quando a política se disfarça de ciência, quem pede não é só o debate. É a confiança, é a verdade e, no fim, o próprio país. Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.